Fala pessoal, tudo bem? Nutrialine Guerra por aqui para falar com vocês sobre um tema que seguido eu recebo dúvidas e que com certeza você já parou para se perguntar. Será que esse teste é colocar dinheiro fora? É algo muito importante ou é algo que vai gerar uma resposta que vai me assustar demais? Que é o que eu já recebi muito. Ah, não, mas eu não quero saber, prefiro não saber. Falam assim, bom, a ignorância é uma benção em alguns casos, mas em outros é uma burrice. Desculpa a palavra, desculpa o linguajar, mas é para você entender que genética, ela sim tem um fator muito impactante no seu dia a dia, mas quando você sabe de fato quais são as alterações, o que você tem de predisposição, você, a partir da epigenética, você consegue silenciar. Vamos lá, eu fiz meu teste genético, fiz para mim, para minha filha e para o meu marido. A minha genética, eu tenho uma tendência muito grande a ter uma absorção muito baixa de vitaminas. O que isso quer dizer? Que se eu uso, por exemplo, uma dose num nível altíssimo de vitamina D, como 10.000, a chance de eu absorver essas 10.000 é muito baixa, porque eu tenho uma conversão menor a nível renal. É uma questão genética minha. E outra que eu preciso uma quantidade maior. O que isso quer dizer? Que eu preciso usar mais do que 10.000 UI de vitamina D. B12, eu não posso usar uma dose base, eu preciso de uma dose maior, porque a minha demanda é maior. Geneticamente, o meu corpo absorve menos e eu tenho uma necessidade maior de vários nutrientes. Além disso, na minha genética, eu tenho uma predisposição muito grande a doenças autoimunes, que inclusive eu já tenho alopecia areata, mas eu tenho para Hashimoto, que eu não tenho, que eu estou monitorando. Eu tenho para doença celíaca, que eu não tenho. Eu cuido com a alimentação, com a inflamação, com os hábitos diários. Eu tenho uma predisposição a ser obesa e ter resistência à insulina. E isso eu preciso realmente cuidar no meu dia a dia. A quantidade e a qualidade dos carboidratos, preciso cuidar com o exercício físico, com a melhora dos hábitos, e tudo isso são hábitos, são rotinas, são cuidados essenciais que eu tenho a partir de um conhecimento do que de fato eu tenho uma chance maior de ter. Eu sempre falo para meus pacientes que a genética é como algo que fica apontado para você diariamente. Só que você só vai apertar o gatilho conforme o ambiente que você for gerando. A minha filha tem uma genética muito grande para câncer, ou seja, ela tem uma predisposição genética a uma detoxificação mais lenta e a uma alteração. E o que isso de informação para mim vai auxiliar no cuidado com ela? Toda a diferença. É fundamental, é imprescindível ter essa informação, porque eu sei que ela precisa estar sempre consumindo alimentos orgânicos, o cuidado com os metais pesados, ter uma boa detoxificação, cuidado com os níveis hormonais, cuidado com a maquiagem, com os xenobióticos, cuidado com carnes processadas, cuidado com o excesso de estímulo de IGF-1, várias alterações que eu vou cuidando. E o teste genético, ele nos permite saber o que nós temos essa predisposição para que não venha a acontecer, para que a gente possa prevenir. Como, por exemplo, para Alzheimer, para Parkinson. O Parkinson está muito relacionado à queda de dopamina. Se eu sei que eu tenho uma predisposição maior a ter, eu vou ter que usar estratégias para manter essa dopamina sempre mais alta e cuidar para não ter uma perda, para não ter uma eliminação maior desse neurotransmissor. E aí, o que eu faço? Eu posso usar a tirosina, a teanina, próprio exercício físico, cuidar com as redes sociais, focar em leitura, focar em algo que ajude a manter essa dopamina, mas que não vá criando uma dependência muito grande ao ponto de eu estar sempre precisando e que pode afetar minha saúde cerebral. Alzheimer, pensar em nutrientes que vão auxiliar nessa saúde neural, cuidar com uma neuroinflamação, cuidar muito do intestino. A genética, ela nos faz ter uma conduta mais assertiva com os nutrientes em quantidades exatas e monitorar de forma mais precisa
nos exames de sangue, os cuidados nutricionais com o estilo de alimentação, com o estilo de treino, de rotina diária, que vai auxiliar você a conseguir os teus resultados melhores. O que eu sempre falo, quanto mais informações eu tiver, quanto mais bagagem eu ter para montar uma conduta para você, muito mais assertiva, muito mais individualizada ela vai ser. E o teste genético você faz apenas uma única vez na sua vida para saber de fato quais são as predisposições, quais são os cuidados que você precisa ter para ir monitorando. Para quem é adequado? Para todos. Ah, eu sou idoso. Vai auxiliar dependendo do que você busca, por exemplo, quero saber quanto que eu posso usar de probióticos, de vitaminas, como posso cuidar da minha alimentação, pode ser muito útil. Mas quanto mais jovem, mais tempo você vai ter para cuidar e para fazer as correções necessárias. Mas é um investimento que vale muito a pena quando você tem de fato um profissional que sabe te orientar, que sabe te explicar e fazer os cuidados necessários. Quando o paciente tem um teste genético, toda consulta eu volto nele. Eu volto para olhar e reforçar se aquele colesterol é ok ou ele é um colesterol disfuncional, se aquela ferritina ela é uma hemocromatose ou ele tende a ter uma ferritina mais alta ou mais baixa de forma genética, se ele vai se beneficiar de tal e tal plano alimentar, porque quando eu tenho dúvidas nos exames, eu vou para o teste genético para confirmar e fazer desse fato a conduta mais assertiva e o resultado mais esperado. E todo paciente que faz o teste genético, ele tem uma vitalidade maior, ele tem uma melhora muito grande na saúde. E nós podemos fazer testes genéticos para detectar alterações a nível genético, alterações neurológicas, para o painel oncológico da saúde da mulher, pediátrico. Tem vários protocolos, tem várias empresas muito boas hoje fazendo, e tudo depende de qual profissional você está e de qual finalidade que você quer avaliar. Mas é uma ferramenta, sim, que vem a complementar muito na prática e que eu vejo que vocês seguidamente perguntam se vale a pena e o que ajudaria. Ajudaria você a entender se você tem uma predisposição a ter e quais os cuidados necessários de forma preventiva e silenciando, fazendo com que aquela predisposição não venha a se tornar de fato concretizada. Ou seja, eu tenho uma predisposição a ter resistência à insulina, a ser obesa, mas se eu não cuidar, claro que vai acontecer. E eu sei que eu preciso ter esses cuidados para isso não acontecer. Você consegue mudar o desfecho final, mas cabe a você ter essa ferramenta, o conhecimento e as atitudes necessárias, porque sem atitude de nada vai funcionar. E além disso, o que você precisa entender? Que a nutrição é a nova medicina, que é o que vai te ajudar. Quanto mais preciso a conduta, mais o resultado você vai ter. E para finalizar, me fale, qual seria um tema que você gostaria de ver de vídeos aqui no canal que eu não tenha falado ainda? Que toda quinta-feira estou aqui ao vivo, aqui na verdade ao vivo não, aqui com vídeo com vocês, mas vou começar também a fazer vídeos mais ao vivo, mas para poder te ajudar a ter mais saúde e longevidade, porque como eu sempre falo, o conhecimento transforma e faz você ter mais saúde. Comenta aqui para poder ajudar a Nutri a te ajudar ainda mais.